Olá, família querida. Vamos começar o nosso estudo de hoje? Você continue a se esforçar para construir a sua salvação. Primeiro, tendo o desejo de fazer isso porque Deus quer. Segundo, conhecendo cada vez mais a palavra. Terceiro, desenvolvendo a autodisciplina para pôr em prática tudo que você está aprendendo. Dominando a si mesmo e os desejos da carne, né? Quarto, não desistindo nunca de continuar aprendendo e se disciplinando. Quinto, viva em semelhança a Deus, que é na verdade andar como Jesus andou, né? Progredindo em santidade. Para sexto, poder amar aos seus irmãos biblicamente, como Deus quer. E sétimo, consequentemente, amar as almas perdidas como Deus as ama. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 7, versão pastor. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, pelo privilégio que nós temos de te adorar, de ouvir a tua voz, de termos uma esperança indestrutível no meio dessa fase emergencial. E obrigado porque o Senhor tem um recado especial para cada coração que está preparado para receber a tua palavra. Então faça o que só tu podes fazer, eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lembrando vocês de algumas coisas que a gente falou a semana retrasada. 7 coisas que os passos ou essas qualidades não são, né? Não são um cronograma que garante que você vai passar para o próximo, né? Para você ficar checando, consegui, né? Não são isolados um do outro. Eles trabalham em conjunto, operam juntos, né? Não explicam todos os detalhes, que nem a oração não é nem mencionada nessas 7. Quer dizer que não é importante? Mas é lógico que é. Quando você conhece a palavra, você vai saber que é, entenderam? E também não são um atalho para a maturidade espiritual. Não existe isso, né? E não são um segredo para você ficar guardando. Compartilhe, né? Então, a gente também começou a desempacotar o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A gente viu que nenhuma dessas 7 qualidades que temos estudado é algo que acontece automaticamente, né? Por acaso ou sozinho. Por isso a palavrinha se, né? E vimos também que essas qualidades irão sim fazer parte da sua vida se você é nova criação em Cristo. Tem que fazer parte, né? Pois se não existem, você não pode ser nova criação. Então, mais alguns nãos, né? Não acontecem automaticamente, não são opcionais, não irão aparecer só de vez em quando ou apenas momentaneamente, né? O Paulo, em 2 Coríntios 13:5, desafia na lata os irmãos de Corinto a se colocarem à prova e confirmarem se estão mesmo em Cristo. Escute só. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E o contexto deixa claro que eles estavam questionando se as palavras de Paulo vinham ou não de Jesus Cristo. Pode ler. O Paulo basicamente afirma que ele sabe que ele e os outros líderes não foram reprovados por Jesus e por isso ele lança o desafio para o povo de Corinto fazer a mesma coisa. Na verdade, ele quase sugere o seguinte: olha, vocês receberam as palavras de Cristo que vocês consideram ter ajudado vocês a serem salvos, né, através de nós. Então, se vocês estão questionando se nós realmente falamos dele, então
tudo que você crê também não vale nada, né? Imagine só. Mas é importante nós nos avaliarmos, fazermos as perguntas difíceis, né? É exatamente por isso que é tão importante não apenas sabermos das qualidades que Deus deixa claro que tem que existir dentro de nós, mas também compreendermos o que significam. Nós estudamos cada característica de propósito nos últimos meses, porque isso nos ajuda a sabermos melhor se realmente temos a identidade que só Ele pode nos dar, né? Se você não tem o poder de Cristo na sua vida, lhe ajudando a dominar o pecado, isso é, o pecado continua dominando você como sempre. Se não tem progresso na sua santidade prática, sua maneira de viver não está continuamente mudando um pouquinho. Se não existem essas 7 qualidades que nós temos estudado, se nada de fruto espiritual existe em sua vida, você deve estar questionando se você é ou não filho legítimo, né? Compreender bem essas qualidades autentica e confirma que somos genuínos. E também nos ajuda a detectar com maior facilidade os falsos seguidores que Pedro começa a falar no próximo capítulo. Eu sei que eu já falei isso no passado, mas eu vou repetir aqui. Você sabe que os melhores e mais procurados detectores de cédulas falsas se preparam estudando não a infinidade de notas falsas que existem por aí, mas estudando a cédula verdadeira. Eles conhecem tão bem como é a cédula verdadeira, todas essas características, todas as coisinhas até invisíveis de segurança que tem, né? Que nenhuma nota falsa irá os enganar. É assim que Deus quer que nós sejamos com a palavra dele e aquilo que nós cremos. Eu tenho um amigo cujo pai trabalhava no Tesouro do governo americano e na época, até 1964, todas as moedas eram de prata, 100% de prata, e começaram a valer mais do que o valor, né, carimbado neles. Então as pessoas começaram a ficar com eles, né, e eles pararam de fabricar. Enfim, antes disso as pessoas já perceberam, opa, eu posso fazer uma moeda falsa e guardar essa que vou ganhar dinheiro. E ele tinha que descobrir isso. E ele achava as moedas de prata com os olhos fechados. Sabe como? Deixando cair. Moeda por moeda, ele ouvia. A prata tem um som completamente diferente de qualquer outro metal quando cai. Legal, né? É assim que nós devemos ser com a palavra de Deus. Nós podemos ouvir a diferença e perceber isso, né? Parte da primeira frase do versículo 8 de novo e continuando mais um pouquinho. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, ouviram? Todas as repetições e os lembretes que eu tenho passado e repassado sobre essas qualidades não é à toa. Eu quero que vocês sintam o peso. Vocês ouviram? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo. O padrão é elevado ainda mais agora. Então a pergunta sábia e óbvia é, de acordo com essa frase, existirem e estiverem crescendo, é suficiente e aceitável a Deus para que essas 7 qualidades fazerem parte da minha vida? Não. Não é suficiente eles simplesmente existirem em sua vida. Elas têm que estar crescendo. É isso que Deus está falando. Mais uma vez, não existe estacionamento para a sua vida espiritual. Não existe. Se você encontrar qualquer lugar, ou igreja, ou grupo, onde você tem a impressão que
estão estacionados, saia correndo. Não estacionado não. É clandestino, você vai ser multado e custa bem caro isso. Então fique longe, porque não existe lugar para você estacionar e descansar a sua vida espiritual. Nem a minha, tá? Então temos que continuar. As 7 qualidades precisam estar crescendo na sua vida. E quem disse isso? Eu? Não. Pedro? Não. Deus. Foi Deus que disse. Se você não tinha entendido direito até agora, eu espero que agora você entendeu o porquê do continuar continuando. Sem parar, por toda a sua vida. A desenvolver essas qualidades e fazê-las crescer cada vez mais. Mais um detalhe sobre essa frase. Existirem e estiverem crescendo. Olha, é uma outra boa maneira de extrair alguns tesouros da palavra de Deus, percebendo o que as palavras não dizem, né? Aqui não diz existiam, nem diz estavam. Por quê? Porque Deus quer que existam na sua vida hoje. Ele quer que estejam crescendo mais hoje. Ontem já foi. Se parabenizar porque você leu a sua Bíblia hoje, ontem, o que adianta? Esquece ontem. Leia hoje. É outro incentivo para a gente continuar continuando, né? Não podemos desistir. Deixa ontem para lá. Foque-se em hoje, né? Faça o que você deve fazer hoje. Muito importante. Mas tem mais. Pedro continua com 3 palavras. Em sua vida. Ele fala, pois se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. É como se ele estivesse pregando para a igreja toda e olhando para lá e para cá e vendo todas as pessoas. E de repente ele olhasse direto para você e falasse, você, eu quero que essas coisas estejam crescendo em sua vida. É incrível isso, forte isso. Não deixe passar batido a importância desse destaque. E também, mais uma lição para a gente perceber a importância e prestar atenção ao lermos e ouvirmos a palavra. E eu posso dizer que essa ênfase é especial, porque mais para frente ele volta a usar o plural, como ele estava usando antes, falando para nós em conjunto, em vez de olhar para eu e para você. E falar em sua vida, né? Deus está interessado especificamente em você e o que você está fazendo com a sua palavra todo dia. Ele quer ver essas qualidades em você, em uma abundância tão grande que fica óbvio que você foi e continua sendo transformado por Ele. Não fica nem sombra de dúvida no seu falar e no seu agir que Jesus Cristo mudou seu viver, né? E isso, número 1, para Deus ser glorificado. Como já vimos Jesus afirmando em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Número 2, também é importante conhecer essas coisas, porque sua própria fé continua forte. Quando você percebe, Deus está me transformando, essas qualidades existem em mim e estão crescendo. Ele é glorificado, sua fé é fortalecida. Mas tem mais. Número 3, outros crentes veem isso. E gente, infelizmente, alguns vão chamar você de fanático. E daí? É um elogio. Os outros crentes devem perceber.
E também, um dos mais importantes, especialmente, número 4, para os que ainda não conheceram o amor e o perdão de Jesus Cristo. Também, para eles observarem você e perceber que você não é normal. Pois é muito triste eu ter que afirmar novamente o que eu já disse muitas vezes, que o que mais confunde e atrapalha os não salvos é justamente esta falta de evidência, de mudança em nossas vidas. Aquela famosa perguntinha, se ser cristão fosse um crime, haveria evidência suficiente para te condenar? E ó, gente, o nosso mundo está caminhando cada vez mais próximo disso ser um crime mesmo, seguir a Jesus Cristo. Então, você que tem que decidir se é verdade ou não, se vale a pena ou não. Né? O John MacArthur disse dessa forma, muitos incrédulos têm grande dificuldade em compreender o cristianismo. Sabe por quê? Porque tantos crentes não manifestam fruto algum. Muita gente declara ser crente, mas não tem nada em suas vidas para apoiar essa declaração. É aquela velha incoerência que a gente falou por tanto tempo, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Né? E como eu já observei muitas vezes, a pior coisa nesse mundo é o crente que é mau testemunho. E como evitar ser um desses? Ainda bem que o estudo está sendo gravado hoje, não ao vivo, porque senão alguém ia me bater. Mas como é que a gente evita ser um desses? Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a santidade o amor fraternal e ao amor fraternal o amor. Mas pastor, por quê? Por que tem que ser assim? Por quê? Por quê? Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão. Opa! Nem vou terminar o versículo. Elas impedirão. Por quê? Esse riquíssimo versículo 8 diz por quê. Elas, as 7 qualidades, se você está as desenvolvendo, são a sua proteção. Pois vão impedir que aconteça algo muito ruim na sua vida espiritual. O sentido literal da frase é: farão com que você não seja. Legal, né? Farão, agir, com que você não seja. É legal que mostra que essas qualidades estão operando em você e em mim. Não são passivas, são ativas. Literalmente trabalham para você. Então, por isso que é essencial desenvolvê-las, entendê-las e fazer com que elas cresçam cada vez mais. Elas agem em seu favor, vão ser uma bênção para você ao impedirem que a sua vida seja um mau testemunho. Né? Então, perceberam? Deus nunca quis que essas qualidades fossem um peso para nós. Temos que lembrar que são um presente do nosso bom Pai para nós, para o nosso bem. São parte daquilo que Pedro descreveu nos versículos 3 e 4, 2, 3 e 4, como as grandiosas e muito preciosas promessas de Deus que fazem parte do tudo que Ele nos deu para a vida e santidade, por sermos participantes da natureza dele. É incrível isso, gente. E você sabe que a gente pensando dessa forma, e Deus, e tudo que Ele nos dá, é a maneira que Ele nos encoraja e quer trabalhar em nossas vidas. Me lembra de quando os meus filhos eram pequenininhos, a gente começou uma brincadeira, porque eu gosto de treinar, né? Sempre gostei, eu tinha uma camiseta que tinha um cara bem forte na frente, né? Aliás, é esse aqui. Eu achei
nos anos 60 e 70 era esse cara aqui, né? Hoje o símbolo é super chique, né? Todo oficial, profissional, mas naquela época era assim. Eu tinha uma camiseta com esse cara e eu colocava essa camiseta e apontava para o cara e perguntava para os meus filhos: quem é esse cara? E eles, com a maior alegria e orgulho e certeza, toda a certeza do mundo que era realmente a verdade, eles gritavam: Daddy! Né? Oxe, qual papai não gosta disso? Né? Aí eu mostrava meu músculo para eles e beijava e falava: não se preocupem, é nosso. Né? E eles amavam isso. E, como eu disse, tornou-se uma brincadeira por muito tempo, mas não é esse o maior sonho e desejo de toda criança? De saber que o meu papai é o homem mais forte do mundo, né? O meu papai daria uma surra no seu papai, né? Meu papai vai me proteger, vai cuidar de mim, vai me cercar. Deus embutiu isso em cada um de nós, né? Mas por quê? Porque quando você se sente fraco demais, prestes a realmente fraquejar, em verdade, é exatamente nesse momento que Deus exclama: finalmente, agora eu posso mostrar o meu poder em você. Agora eu posso flexionar o meu bíceps por você. Agora, meu filho querido, eu posso ser o Deus que eu sempre quis ser por você. Ele olha para você e, com brilho nos olhos, ele beija o seu músculo e sussurra para você: não se preocupe, é nosso. Obrigado, amado Pai. Eu não mereço isso. Obrigado por ser esse Deus que se importa tanto, que me cerca, me fortalece, me protege, me encoraja, mas também me obriga a aprender a andar, a desenvolver, a crescer. Pai, nunca deixe a gente esquecer que mesmo quando a gente, especialmente quando a gente se sente fraco, é que o Senhor vem e mostra quem Tu és. E nos encoraja, afirmando: eu sou seu. Te louvo demais por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.